Fala, professor! Tudo bem, gente? Esse aqui é um vídeo que eu criei, né? Para estar respondendo perguntas, né, de alunos, de amigos aí que me seguem nas redes sociais, relacionada ao cotidiano, relacionada à profissão, relacionada ao empreendedorismo, à carreira, enfim, tá? É um bate-papo informal, então eu gravo de onde eu estiver, com meu celular aqui, enfim. O meu objetivo é estar respondendo e procurar ajudar essas pessoas a seguirem um caminho bacana, tá? E a pergunta de hoje, ela vem do Felipe, tá? Felipe BS, tá? Ele me mandou através do direct a seguinte pergunta: professor, quais são as orientações que o senhor poderia estar passando para um jovem que colocou como planejamento de vida ser um professor, né? Que dicas que o senhor poderia estar me passando? Então, assim, Felipe, primeiramente eu queria agradecer tua pergunta, tá? Te parabenizar por ser um jovem e ter esse planejamento de vida, de carreira, isso é muito importante, tá certo? Então, parabéns pela atitude positiva, tá? Você já está se preparando aí para uma carreira de sucesso, com certeza. E as dicas que eu posso passar para você, né, para você ser um bom professor. Então, primeiro, assim, se preparar, né, e ter bons conhecimentos do assunto que você vai estar ministrando, né, as aulas que você vai estar dando. Então, não esqueça, você será um eterno aprendiz. Por mais que você tenha domínio no assunto, nunca vai ser o suficiente. Se atualize, né? Veja o que está acontecendo no mercado. Você também vai ter que se atualizar na seguinte situação: o público que você atende, ele também muda, né? Então nós, como somos professores, por exemplo, eu já dou aula há mais de 20 anos, então eu peguei gerações diferentes. E isso influencia de forma direta e significativa no jeito que você tem que dar aula, tá? Eu não posso dar aula do jeito que eu tive aula, né? Porque a linguagem é outra, né? O perfil, a moçada, enfim, é outra pegada. Então a gente também tem esse outro lado, né? Esse lado pedagógico, vamos dizer assim, né? Como eu vou passar a minha mensagem de uma forma que os meus alunos consigam enxergar a aplicabilidade disso na vida dele, tá certo? Então, prepare-se sempre. Então, isso é uma coisa que você vai começar e nunca vai terminar, tá certo? Outra dica que eu te dou: se você tiver a possibilidade de fazer um curso de oratória, isso ajuda muito, né? Lá você vai aprender algumas técnicas de falar em público, posicionamento em sala de aula, postura, enfim, tá? Então esse também é vamos dizer assim, um degrau que você também vai ter que subir. Se você também tiver oportunidade na faculdade, eu não sei se você já se formou ou está estudando, de ser monitor na própria faculdade, isso ajuda assim de forma, sabe, monstruosa, porque você vai pegando jeito de sala de aula, interação com o público, isso vai te dando punch, né? Isso vai te dando horas. É como um piloto de avião, ele tira o brevet, mas ele precisa ter horas voo. O professor é a mesma coisa, né? Quanto mais aulas você der, você vai ver que você começa a ter mais, assim, familiaridade, você começa a ficar mais íntimo, né, dessa questão sala de aula, você começa a vivenciar isso de uma maneira mais intensa, né? E isso vai te dando mais segurança, tá certo? Procure também seguir as suas referências. Por exemplo, você provavelmente despertou esse desejo de ser professor porque você teve boas referências de professores, não é verdade? Então a gente se espelha muito nisso. Você vê o cara dando uma aula, você vê uma professora dando uma aula, você fala assim: cara, que facilidade que eles passam, né, o assunto, como a aula é interessante, como isso está agregando. Então veja, alguém foi referência para você, tá? E muitas vezes isso acontece na faculdade. Então procure conversar com essas pessoas, né? Se aproxime delas.
Muitas vezes peça para essas pessoas deixarem você assistir às aulas delas, mesmo que forem em outras salas, tá certo? Dependendo da faculdade, muitas também contratam, né, recrutam assim alunos que têm esse tipo de perfil para docência, para começar a trabalharem, né, com eles, formarem professores, né? Muitas faculdades pegam os alunos que têm essa facilidade ou com essa vontade e transformam ele em monitores, depois eles passam para tutores, professores auxiliares, até chegar um dia aí ou um momento que você assume uma cadeira, tá bom? Então essas são algumas dicas que eu dou para você. E eu acho que a principal, tá? E todas essas dicas que eu dou para você foram coisas que eu vi depois que eu estava dando aula, sabe? Eu comecei, meu caminho foi totalmente inverso. Eu comecei dando aula porque eu não conseguia falar em público. Então você vê a loucura. Mas numa outra oportunidade eu explico como é que eu caí dentro de uma sala de aula para dar aula, né? O que eu estou te falando é o que eu faria hoje, né? Com o conhecimento que eu tenho hoje, o caminho que eu trilharia, tá certo? E o mais importante de tudo é assim, você verdadeiramente ser um professor, tá? E não estar professor. Então às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Essa vontade de estar professor, né? De estar na frente de uma sala de aula, às vezes despertou, às vezes porque a gente acha que é bacana, que tem um glamour, sabe? Vai mexer com a minha vaidade. Isso para mim é tudo besteira, né? Quando a gente pensa em ser professor, é ser na essência, sabe? Professor, ele tem que se doar. E eu te falo assim, de carteirinha, doar muito. Por quê? Porque você tem a responsabilidade de ajudar a transformar a vida de pessoas, sabe? Então não é chegar lá na frente, todo pan e começar... Não, né? A gente tem uma responsabilidade, sabe? Então eu peço sempre para Deus, independente da religião, que sempre me dê sabedoria, né? Para poder emitir as melhores palavras para quem está me escutando, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande isso, né? Eu tenho feedbacks positivos de gente que hoje, depois que tiveram aula comigo já há mais de 10 anos, dizendo trechos de falas que eu disse na época que mudaram a vida, né? E muitas vezes a gente nem lembra do que falou. Então toma muito cuidado com isso, né? Zele por essa profissão, né? Faça isso de coração, verdadeiramente, tá? E então é isso, Felipe. De repente eu coloquei aí um pouco da minha experiência para você, tá? E se esse é um sonho seu, não desista nunca, mesmo que as pessoas digam para você que no Brasil ser professor é uma loucura, tá? Eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que é um propósito na nossa vida e seguir em frente, tá? Seja o melhor professor que você puder ser dia após dia, tá? Quando te perguntarem qual foi a sua melhor aula, Felipe, né? Ela ainda vai acontecer. Quando me perguntam, Rogério, qual foi a sua melhor aula? Vai ser a próxima, sabe? Então a busca incessante, né, para poder exatamente isso, ajudar a transformar a vida de pessoas. Quando me perguntam, né, aquele discurso de elevador, o que você faz? A minha resposta é, eu ajudo a transformar a vida de pessoas. Como? Aí eu explico o que eu faço, tá bom? Então esse é o meu propósito, é sempre ajudar pessoas, ok? E isso tem que ser de coração, tá bom? Muitas vezes você vai ser duro, né? Mas quem quer ajudar os outros, às vezes tem que falar o que tem que ser dito e não aquilo que quer ser escutado. Beleza, Felipe? Bola para frente, cara, né? E logo mais a gente vai estar se cruzando aí. Eu sei que você vai ser um bom professor. Beleza? Obrigado de coração pela pergunta. Espero ter te ajudado. Sucesso sempre. Um grande abraço. Valeu!